Olá pessoal, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2012. Começa agora mais um programa Cresce e Esclarece. E a partir deste momento, caros internautas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, basta clicar aí na sua tela onde tem aí o Fale Conosco e mande a sua dúvida. E hoje é dia do artista. A todos eles, nossos cumprimentos, nossos parabéns, de todos os corretores do Brasil, pelo Dia Nacional do Artista. E amanhã é dia do soldado. A todos aqueles também que usam essa farda, que gostam desse tipo de trabalho, os nossos parabéns também. E uma curiosidade, se fala do Dia do Soldado, que ela foi instituída em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva. Olha, Luiz Alves de Lima e Silva. Né? Nada mais do que o Duque de Caxias, patrono do soldados. Então hoje nós vamos tecer comentário, continuar tecendo os comentários a respeito do fundo de garantia. Essa questão do fundo de garantia é onde uma grande maioria dos colegas tem as dúvidas e nós estamos aqui tecendo todos os comentários sobre fundo de garantia. Né? Todos esses comentários para que todos possam estar bem a par sobre a questão do fundo de garantia. Né? E dando então a continuidade, vamos aqui ao nosso primeiro slide, para que você saiba sobre a questão da documentação para se utilizar o fundo de garantia em imóvel em construção ou já construído, imóvel usado, né? Então nós temos aqui a certidão do interior da matrícula, nada mais do que aquilo que nós chamamos de matrícula do imóvel, ok? Depois nós temos aí essa opção de venda e compra que fala, é um formulário, né? Um formulário obrigatório que nós temos que, o proponente tem que assinar este formulário. Ó, laudo de avaliação. Quando a gente fala em laudo de avaliação, emitido pelo engenheiro responsável, ou engenheiro contratado, engenheiro terceirizado do agente financeiro. E quando a gente está falando aqui nessa questão de avaliação, vale a pena a gente comentar sobre essa questão, porque muitos e-mails chegam aqui para o Cresce, em especial ao nosso presidente José Augusto Viana Neto, os colegas perguntando sobre a questão de fazer a avaliação para os agentes financeiros. Até o momento ainda não há como, porque quando é banco público eles publicam o edital. Quando são empresas privadas, eles procuram buscar quem? São empresas de engenharias, né? E a pessoa, empresa de engenharia, ele não vai pegar o corretor de imóveis, ele pega apenas aqueles que são engenheiros que tem o curso de avaliador. Né? Não é porque é engenheiro que sabe fazer a avaliação, ele também como engenheiro ele precisa fazer o curso de avaliador, né? Que é aquela, na lei 5.194, que é dos engenheiros, ela ali, também no currículo também do estudo para se formar engenheiro, não tem uma hora aula de avaliação, tá certo? Mas então, para vocês saberem, por enquanto ainda continua sendo somente os engenheiros, os arquitetos, né? Os corretores ainda não estão, os bancos ainda não estão, vamos dizer, aceitando os corretores de imóveis. Mas estamos batalhando para isso porque normalmente ainda continua aquela questão de que o engenheiro precisa da informação principal de você, colega corretor de imóveis, para poder formatar o trabalho dele, ok? Então vamos continuar, que é esse tipo de avaliação que nós falamos, né? O espelho do IPTU, obrigatório, onde consta lá o valor venal. Isso aí é para fazer a avaliação, precisa obrigatoriamente também ter o espelho de IPTU e tem que ter a matrícula, porque sem isso o engenheiro não consegue fazer a avaliação dele. Quando aqui na tela, nesse segundo parágrafo, no item 4, diz aqui GDF, isso quer dizer, GDF o quê? Isso é o governo do Distrito Federal. Então são coisas lá do Distrito Federal e tem as certidões também que se diz, basta entrar no site e vocês vão verificar também esse tipo de certidões, ok? Projeto aprovado na prefeitura, normal. O projeto tem que estar aprovado para a edificação, para a construção daquele bem.
Vamos ver aqui. Orçamento da obra para imóvel em construção. Cronograma físico-financeiro da obra para também imóvel em construção. Cronograma físico-financeiro nada mais é do que as etapas da construção e o desembolso dos recursos financeiros para essa edificação, né? Quando a gente fala, por exemplo, cronograma físico-financeiro, uma pessoa pode ter um terreno e ela pode querer construir no próprio terreno dela com recurso do fundo de garantia mais o financiamento do agente financeiro, ok? Nada que impeça isso. Quanto à questão do engenheiro, né? O CREA do responsável técnico, toda obra tem que ter, obviamente, um responsável técnico por essa edificação. Temos aqui também a certidão do inteiro teor da matrícula, ali que está grifado o terreno em negrito. É aquilo que eu acabei de falar. Certidão do inteiro teor da matrícula do terreno em nome do trabalhador, em nome de quem está construindo, em nome do proponente, né? Em nome daquela pessoa que o fundo de garantia é dele. Então, ele vai construir sobre o terreno dele. Então, este imóvel, esse terreno, já tem que estar registrado no nome dele lá no CRI, no Cartório de Registro de Imóveis, sem o qual não dá para fazer essa juntada dessa documentação exigida pelo agente financeiro, né? Documento também que comprove, né, que o imóvel não foi utilizado fundo de garantia para aquisição, no caso de imóvel usado, porque nós sabemos que existe aquele intertício de 3 anos no mesmo imóvel. Né? No mesmo imóvel existe aquele intertício, não há como usar em período anterior a 36 meses, que são 3 anos. Precisa completar 3 anos, ok? Então vamos continuando aqui, ó. Documentos no caso de aquisição de imóvel desvinculado de financiamento. Aí nós vamos ter uma boa novidade que muitos colegas não sabem, que essa novidade chegou aqui ao mercado, né, em benefício das transações que ocorrem no país. Então melhorou nesse sentido, né? Documento no caso da aquisição de imóvel desvinculado de financiamento, ok? Então vamos lá. Comprovar com relação ao imóvel. O que eu preciso comprovar em relação ao imóvel, hein? Ao imóvel. Então, nós temos lá. Valor venal, fornecido pelo município ou pelo GDA, ok? Informando qual é o valor daquele imóvel. Normalmente tem lá no IPTU, no espelho do IPTU já marca o valor venal. Se caso não tiver, tem que pegar, então, pedir esta certidão à prefeitura. No caso de imóvel isento de IPTU, se for o caso. Existem imóveis que são isentos de IPTU, ok? Então, também precisa ser fornecida essa certidão de isento. Então, a pessoa é isenta, então, muito bem. Então, vamos ao município solicitar uma certidão para comprovar que esse imóvel é isento de pagamento de taxa de IPTU, Imposto Predial, tá ok? Então, precisamos buscar, então, essa certidão lá no município, na prefeitura, né? Valor de compra e venda por meio de opção de compra e venda é aquele documento também normal, que é o formulário, né? Agora entra aqui, olha, dispensa da avaliação do imóvel. O que seria essa questão da dispensa da avaliação do imóvel? Isso é uma boa novidade, né? Então, como diz aí, todos os imóveis que têm um valor até 170 mil, quando é uma transação que eu coloquei ali no slide, resgate, quando falar em resgate, nada mais é do que saque do fundo de garantia. Então, quando é uma transação somente com saque de fundo de garantia, mais recurso próprio do trabalhador, do proponente, daquela pessoa, né, com imóvel com valor até 170 mil, não há mais necessidade de preencher aquele formulário para solicitar a avaliação. Inclusive, é um desembolso a menos para o trabalhador, para o proponente. Não precisa mais de avaliação. Isso é uma beleza, facilitou bastante, que às vezes a reclamação que a avaliação está demorando ou demorou, não é? Aí 10 dias, 15 dias, 20 dias. Isso é ruim porque nós colocamos aí, em média, 60 a 90 dias para poder lavar a escritura, né, com uma margem boa, né, esperando sempre assinar em 30 a 35 dias.
Isso é bom porque é uma burocracia a menos, não é? Vamos dizer, o processo pode dar entrada sem a questão de estar esperando esse laudo de avaliação se vai ser enquadrado ou não enquadrado. Então, somente imóvel até o valor de 170 mil, tá bom? Quando é resgate à vista, quando a pessoa vai comprar imóvel somente utilizando fundo de garantia sem financiamento. Mas tem outros detalhes aí, ó. Então, como é que nós vamos comprovar o montante dessa transação aí? Muito bem. Nós temos aí por quanto foi vendido de fato esse imóvel e qual é o valor, né, venal desse imóvel. Para efeito de enquadramento vai sempre ser usado o que for maior, ok? Sempre que for maior. Seguindo na tela aqui, ó. Se o imóvel for isento de IPTU, então nós temos lá, nós falamos aqui no penúltimo parágrafo aqui, sempre vai ser dos dois o maior, entre o valor da venda e compra, o valor real que eu estou vendendo aquele imóvel, ok? Ou o valor venal do imóvel, que for maior. Aí se for isento de IPTU, não paga IPTU. Muito bem, então vai ser pelo valor de venda e compra. Valor de venda e compra desse imóvel. Quando normalmente a gente faz a venda de um imóvel, qual é o segundo documento que nós fazemos após a proposta? É um instrumento particular, não é? É o compromisso particular, é o contrato, como nós falamos, de venda e compra, certo? Com todas as suas cláusulas a respeito dessa transação, né? Que garante também a remuneração do corretor de imóveis, ok? Aí quando a gente fala também no valor de avaliação, valor máximo de avaliação, quando o imóvel está sendo feito ou financiamento ou usando fundo de garantia no âmbito do sistema financeiro da habitação. Não é isso? Então é um valor estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, publicado, né, pelo Bacen através desta resolução que você tem aí na tela. Então tem um limitador. O imóvel, para se enquadrar no sistema financeiro da habitação, valor máximo desse imóvel é de R$500 mil, por enquanto. E, inclusive, nós tivemos, no meio da semana, uma pergunta de um colega nosso, perguntando sobre essa questão do aumento deste valor de R$500 mil para maior, né? Então, ao Conselho Curador cabe esta atribuição, esta responsabilidade se vai aumentar ou não. Até o momento, nós não temos nenhum tipo de informação a respeito se vai aumentar ou não, né? Salvo engano, se não me falha a memória, o aumento para R$500 mil foi em 2009, né? 2009. Então, não ficou muito tempo por 355 mil. Anteriormente era 350 mil, né? Ficou muitos anos com 350 mil. Depois passou para 500 mil, salvo engano, em 2009, quase certeza que foi 2009, esta alteração para 500 mil. Ajudou? Claro que ajudou. Okay? E esse colega perguntou se há alguma alteração, se tem algum estudo para se alterar essa questão dos R$500 mil. Por enquanto, nós não vimos nenhum tipo de fumaça nesse sentido. Como diz nós brasileiros, onde há fumaça, há fogo. E é uma realidade, não é? Tá certo? Mas não há nenhuma fumacinha ainda nesta questão, ok? Então vamos ver aqui agora. Laudo de avaliação emitido pelo engenheiro credenciado pelo agente financeiro, ok? Normal. Nem todos os agentes financeiros têm como validade esses 360 dias, mas uma boa parte dos agentes financeiros, eles validam esta avaliação por 360 dias. Agora chegou uma pergunta aqui do nosso colega Vitor Douglas Cassiano. Bom dia, Vitor. Se o comprador mora no Rio de Janeiro, tem sua atividade profissional no Rio, ele pode comprar imóvel em São Paulo, utilizando parte, cadê aqui? Utilizando, onde é que eu parei aqui? Utilizar o fundo de garantia para comprar o novo imóvel, se o imóvel quitado com recurso de fundo de garantia for vendido.
o novo comprador poderá utilizar recursos do fundo de garantia para comprar este imóvel novamente. Vamos aqui então por parte aqui ao Vitor Douglas. Vitor Douglas, nós acabamos de falar assim, quando você está vendendo o imóvel, para saber se pode usar o fundo de garantia nesse imóvel, basta a gente se lembrar que tem que ter aquele interstício de 3 anos. Quem usou está dentro dos 3 anos? Não pode. Passou dos 3 anos, então ele já está se enquadrando, tá? Passa a poder usar. Antes dos 3 anos, então fica impedido nesse mesmo imóvel de se usar o fundo de garantia pelo novo comprador, ok? Então vamos continuar aqui. Novo comprador, um imóvel que custa R$500 mil, pode ser pago 100% totalmente com recursos do fundo de garantia? Claro, desde que for avaliado pelo engenheiro lá do agente financeiro, em 500 mil, ok? For avaliado em 500 mil e for vendido por 500 mil, pode, sem problema nenhum. Só lembrando uma coisa, se for vendido por 500 mil, se o engenheiro avaliar em 450 mil, ou vice-versa, ok? Sempre o que é menor. Se o engenheiro avaliar em 450 mil, então só pode usar os 450 mil. Né? Esse proponente teria que desembolsar R$50 mil. Né? Se for avaliado por 490, é R$10 mil, 450 é R$50 mil, ok? Então é do menor valor entre a venda de fato e o valor da avaliação do engenheiro. Ok, Vitor? Então está aí a sua resposta. Nós temos aqui também o nosso colega Wilson Alves do Nascimento, lá de Iguape. O Wilson esteve na semana passada. Wilson, bom dia. Ok? Tudo bem aí em Iguape? Prazer ter ele novamente conosco nesta manhã de sexta-feira, 25 de agosto de 2012. Como está sendo feito para usar o fundo de garantia para reforma de imóvel? Olha, só para reforma de imóvel não há esta condição. Para a construção, sim. Ok? Para a construção, sim. Mas no normativo ainda não vem nada de diferente, né? Normalmente a gente vai buscar o entendimento que está lá no normativo do Conselho Curador, ok? Vamos ver aqui mais alguma pergunta aqui. Olha, uma pessoa que está financiando imóvel pela CEF, sistema SBPE, e não mora no município, pode usar o fundo de garantia se tão logo após concluir. Como é que é? Vamos lá. A pessoa está comprando um imóvel, vai fazer um financiamento pelo SBPE. Ele não mora no município. Então vamos ver o seguinte. Ele pode até fazer este financiamento. Ok, Wilson? Mas nós vamos ter que ver o seguinte. Será que ele está enquadrado para utilizar o fundo de garantia dele? Ele está comprando no município onde ele reside? Ele está comprando no município onde ele trabalha? Ele está comprando na mesma região metropolitana? Então ele estaria enquadrado. Fora disso, ele está comprando nas cidades limítrofes de onde ele trabalha ou onde ele reside. Ele estaria enquadrado. Fora disso, ele estaria desenquadrado. Ok? Não há como utilizar. Então precisa ver. Financiamento é uma coisa, usar o fundo de garantia é outra. Então, o que nós estamos tecendo comentário é só sobre o fundo de garantia. Então, nesse caso, precisa ver se ele vai comprar onde ele mora, onde ele trabalha e onde ele está comprando para poder fazer o enquadramento dele. Beleza, Wilson? Ok? Qualquer coisa, manda e-mail para nós aí, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui parece que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos lá. Caso não tenha sido satisfeito a minha resposta, pode mandar um e-mail para mim que a gente responde com mais calma, escrevendo bastante coisa para vocês, ok? Tá bom? Então continue mandando as suas perguntas, clique aqui no Fale Conosco e envie suas dúvidas. Tá bom, colegas? Então vamos continuar aqui. Nós estamos falando de laudo, da validade do laudo de avaliação de 1 ano, 12 meses, nada mais do que 360 dias corrido. Aquisição de imóvel oriundos do PAR,
programa de arrendamento, para programa de arrendamento residencial, cujo trabalhador opta pela antecipação da aquisição do imóvel, é dispensado o laudo de avaliação. Vamos entender melhor, então, esta questão, este quesito. Par, programa de arrendamento residencial. A pessoa entra nesse programa, ele não está comprando, ele está nada mais do que arrendando, como fosse pagar um aluguel, ok? Mas ele tem o direito, depois do prazo, adquirir esse bem. Então, se ele resolver comprar esse bem, antes do vencimento desse prazo, não precisa nem de avaliação, ele pode comprar esse imóvel diretamente, tá? Ele já está morando, ele mora nele, ele paga esse arrendamento, ele pode comprar direto, não precisa nem fazer esta avaliação também, que é uma burocracia a menos, afinal, ok? E continuando aqui, ó, limite do valor do fundo de garantia. Vamos entender o que nós queremos dizer sobre essa questão, o limite do valor do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor do fundo de garantia, mais o valor que a pessoa vai financiar, se for o caso, ele está limitado ao menor dos dois valores, o da compra e venda ou da avaliação do imóvel, ok? Então, nós já explicamos naquele exemplo dos 500 mil, isso aí. Então, limite do valor do uso do fundo de garantia. Então, se foi avaliado em 300 mil reais, certo? E a pessoa vai fazer um financiamento. Vamos dar um exemplo prático aqui. Imóvel no valor de 300 mil. A pessoa tem 100 mil de fundo de garantia. Tudo bem? Aí, ele que vai financiar, por exemplo, 250 mil. Então, se ele for de fato usar os 250 mil e tem 100 mil de fundo de garantia, se ele quer financiar os 250 mil, ele só vai usar 50 mil de fundo de garantia dele. Então, não seria melhor a gente aconselharmos o nosso cliente nesse caso? Falar, ao invés de você financiar 250 mil, você usa os 100 mil de fundo de garantia, certo? Em vez de financiar 250, você financia 200. 200 com 100 são 300, você já está quitando o imóvel. Você vai ter uma prestação menor, né? Fica mais tranquilo para você, ok? Então, esse está falando sempre, somando o fundo de garantia mais o financiamento, tá? Não pode ultrapassar o menor dos valores entre o valor da compra e venda, o valor de avaliação. Só para vocês entenderem, quando na Caixa Econômica Federal se falar em valor venal, é esta questão que nós estamos discutindo, tá? É valor venal. Isso tecnicamente chama-se de valor venal, né? Valor venal significa o valor da compra e venda ou o valor da avaliação. Também existe o valor venal da Prefeitura Municipal, né? Então há muita confusão nesse sentido. Então fiquem ligados nessa questão de valor venal. Quando a Caixa Econômica Federal, quando se fala em valor venal, é o valor da compra e venda e valor da avaliação, o que for menor. Tudo bem? Então vamos lá aqui, ó. O Shirley Calisto. Quando alguém que já tem inscrição no CDHU e fez o uso e faz uso do imóvel, mas nunca usou fundo de garantia, pode usar para comprar outro imóvel financiado. Muito bem. Ele já tem a moradia própria, certo, Calisto? Então, se ele comprou um imóvel de CDHU, o que acontece? Ele tem uma moradia própria, não tem? Aí, existem as exceções. Então, se ele tem moradia, né, então ele não vai poder comprar outro imóvel usando o fundo de garantia. Tudo bem? Então, ele já começa a se desenquadrar. Ele poderia até sim quitar esse imóvel dele junto ao CDHU com o fundo de garantia dele, sem nenhum tipo de problema, ok? Mas existe aquela questão, ele tem uma moradia, vamos citar uma cidade aí, pegar uma cidade aqui de São Paulo, tem imóvel do CDHU, ele trabalha numa determinada empresa, né? E essa empresa o transferiu para a filial fora da região metropolitana de São Paulo, ele foi transferido pelo empregador, tá certo? E lá no local ele não tem nenhum imóvel. Então esse imóvel ele tem aqui quitado em São Paulo, no local que ele foi transferido, obrigado
pela empresa dele, pelo empregador, a mudar para uma outra cidade. Vamos chutar aqui que nós já falamos Ribeirão Preto. Né? Lá, então, ele pode sim usar o fundo de garantia e comprar um imóvel lá para ele morar como residência dele, porque ele foi transferido por força do empregador dele, ok? Nesse caso, sem nenhum tipo de problema, ele passa a estar enquadrado. Vamos lá. Seguindo aqui, então, nossos slides, vamos aos slides. Vamos lá, colegas. Olha, está em vermelho aí. Aquisição de imóvel desvinculado de financiamento enquadrado nas condições do subitem 13.1. Quando eu coloquei subitem 13.1 aqui, ele é do normativo. Ele se fala o que? É da tarifa, né? Se só me engano, acho que é 0,16 do valor da avaliação, é a tarifa. Quando fala assim, aquisição de imóvel desvinculado de financiamento, seria o quê? Compra do imóvel com resgate à vista do fundo de garantia, né? Seria uma compra à vista com utilização do fundo de garantia. Não tem aí nessa questão o financiamento imobiliário. Tudo bem? Muitos bancos nem gostam de fazer esse tipo de operação porque ninguém ganha nada com isso. Se for o correspondente bancário, ele vai te cobrar uma taxa. Ele pode cobrar essa taxa. Então, quando se fala aquele 13.11, é o valor que o banco vai te cobrar para poder fazer esta operação de sacar o fundo de garantia para ele. O que o banco quer num fundo é financiamento. Você não vai usar financiamento, tá ok? Então, é isso que quer dizer essa questão aí, tá bom? Sempre limitado ao valor de compra e venda aí no caso, tá bom? Comprovação de local da ocupação. O trabalhador tem que comprovar o local onde ele trabalha através de documentos relativos, né? O que seria esse documento relativo? Obviamente, o patrão vai dar uma declaração para essa pessoa, tudo bem? Em papel timbrado da empresa que ele trabalha. Pode ser o contra-cheque também, anotação do contrato de trabalho dele na carteira profissional, ok? No caso, trabalhador autônomo, profissional liberal, corretor de imóveis é profissional liberal, necessária a apresentação de registro como autônomo na prefeitura municipal de onde ele atua, de onde ele reside, ok? Precisa desse registro. Trabalhador que venha constituir legalmente uma empresa. Ele é um autônomo que vai montar uma empresa para prestar serviço. Então, ele deve apresentar quais documentos? Recolhimento do INSS, um dos documentos, tá? Inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários, CCM, declaração firmada sobre as penas da lei, com firma reconhecida, qual é a atividade que ele está fazendo, se for corretor, no caso, corretor de imóveis, corretagem de imóveis, tá bom? E comprovação do local de residência atual. Comprova-se mediante o quê? São vários documentos que nós podemos utilizar. Conta de água, luz, telefone, gás, né? Ou também aí tem aí recibo de pagamento de aluguel, de condomínio. Quando é de aluguel, acompanhado do contrato de locação devidamente registrado no títulos e documento, acompanhado do imposto de renda, né, do ano vigente. Extrato da conta vinculada ao fundo de garantia, a tela onde diz onde ele mora, também sem problema nenhum. Faturas de cartão de crédito, sem problema nenhum, ok? No caso de compra de imóvel localizado no município onde ele trabalha, ou no município limítrofe, ou integrantes da mesma região metropolitana, né? Esta pessoa comprova o município atual de residência por meio de declaração. Comprovação mínimo de 1 ano. Muita gente faz uma confusão. Se liga nesse slide agora. Quando se fala em comprovação do período de 1 ano, é 1 ano mesmo. Como diz aí, uma conta de luz de janeiro de 2011, tá? A outra conta tem que ser de janeiro de 2012. Não, aí é a questão da comprovação. Então tem que ser do mesmo mês, 2011, 2012, ou de uma conta de água, depois uma de luz, mas da mesma residência. Tudo bem? Situação legal do imóvel. O imóvel deve estar devidamente matriculado no cartório de registro competente, senão não há como, né? E não pode existir nenhum tipo de gravame nesse imóvel. Tem que estar livre para poder ser enquadrado. O imóvel deve estar numa condição financiável no âmbito do sistema financeiro da habitação.
Quando se fala daquele interstício de 3 anos, né? Para utilizar o fundo de garantia na modalidade de aquisição do imóvel transacionado, tem aquele interstício de 3 anos, então os documentos aí, ó. Quais são os documentos? O imóvel adquirido em 31 de janeiro de 2009, somente vai poder usar o fundo de garantia, né? Após o dia 31 de janeiro de 2012, ok? No caso, por exemplo, de aquisição de imóvel construído com recurso da conta vinculada. É o trabalhador que tem um terreno, vai construir o imóvel dele. Existe esse interstício também de 3 anos, ok? Sempre da data quando foi assinado o contrato, colegas. Tá? Ok? Então, só lembrando aqui, nós temos alguma pergunta aqui, vamos ver aqui. Não vi nenhuma pergunta. Só lembrando aqui, ó. Na próxima sexta-feira, dia 31, é um detalhe muito importante, é o que às vezes complica muito a cabeça do comprador, é essa questão das excepcionalidades. Assim pode, assim não pode, então dá uma mistureba aí na cabeça, na mente das pessoas, dá um nó na cabeça, até às vezes do corretor de imóveis também. Então nós vamos tecer na semana que vem a respeito dessas questões de situações excepcionais, ok? Então nós temos aqui, vamos ver aqui. Hoje nós estamos com vários colegas nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Colegas lá da cidade de Fernandópolis, Caçapava, Santo André, Osasco, da minha cidade de Santos. Quando se fala da minha cidade de Santos, lembrando que este ano nós estamos comemorando o jubileu de ouro da regulamentação da profissão de corretor de imóveis por causa da Lei 4.116. Aos meus colegas aí da cidade de Santos, São Vicente, Guarujá, até da Praia Grande, nós vamos ter uma missa amanhã, sábado, dia 25, lá na Capela da Santa Casa. Vamos estar lá presentes para a gente agradecer a Deus pela nossa atividade profissional. Santos, Monte Alto, Diadema, São Bernardo do Campo, Iguape, Araraquara, Mogi Mirim, Marília, Campinas. Hoje não estou vendo ninguém de outro estado aqui. E só lembrando que na semana passada nós tínhamos um colega, não sei se é colega, não, mas uma pessoa lá de Portugal, né? De Portugal. Se me falha a memória, da cidade de Aveiros, semana passada. E esta semana não temos colega nenhum fora do nosso estado de São Paulo. Ok, colega? Então, nós estamos encerrando mais um programa Cresce Esclarece e estaremos novamente juntos na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, dia 31, tecendo comentários sobre as questões excepcionais. Aquilo que assim pode e assado não pode. Estou falando nesse jargão para que o colega entenda melhor. É importante vocês estarem acompanhando na próxima sexta-feira. Muita coisa vocês vão tirar as dúvidas de vocês que acontece no dia a dia. São as perguntas que os clientes nos fazem no dia a dia. Tá bom, colega? Então, a todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios. Receba um forte abraço do novo presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, e até a próxima sexta. Tchau, colegas!